O nome é bem complicado, esporotricose, e indica uma doença que atinge gatos e também atinge humanos. E olha, eu vi umas imagens que me deixaram realmente impressionadas. Como tutora de pet, de gato especificamente, fiquei muito interessada pelo assunto e eu acho que você que tem pets em casa preza pela sua saúde também. Nós estamos falando sobre uma zoonose e nós levamos este assunto para um especialista. A doutora Natália Amaral Ambrósio é veterinária do Centro de Zoonoses de Catanduva, no interior de São Paulo, e muito gentilmente atende o Simples Assim. Doutora Natália, seja bem-vinda mais uma vez ao Simples Assim. É uma alegria tê-la aqui com a gente para aprendermos um pouco mais sobre os pets. O que é, afinal de contas, esta doença? Bom, a esporotricose, ela é uma zoonose, né? Pode-se dizer que é uma zoonose emergente. Já se conhecia ela, assim, antigamente como doença do jardineiro, né? Porque na antiguidade era muito mais frequente a infecção de humanos trabalhando na agricultura, com jardinagem, sem a utilização de luvas, né? É uma doença que ela é causada por um fungo, e esse fungo ele vive no ambiente, ele é responsável pela decomposição de matéria orgânica, né, como folha, casca de árvore. E aí, a partir do momento que ocorre uma inoculação, né, seja, por exemplo, no caso agora com o que se ganhou a importância, né, na arranhadura ou mordedura de gato, ou quando se espeta também a pele numa casca de árvore, num espinho, você tem a inoculação desse fungo e ele passa a ter uma forma, que são os esporos dele, que é a forma infectante e a que causa a doença. Doutora Natália, então vamos entender como é que é o processo. Essa é uma doença, é um fungo que está presente lá na árvore, na terra do jardim, e que ela vem através do gato, é isso? O gato pega, o gato é contaminado e traz para a gente. Então, algumas áreas possuem já esse fungo, e é um fungo que faz a decomposição do solo. Tá? Ele, no meio ambiente, ele não é um problema, né? Ele trabalha fazendo a decomposição de matéria orgânica. O problema é quando alguém vai trabalhar nessa área sem a utilização de luva, e pode se ferir e ter inoculação, e aí esse fungo, ele passa de um formato que ele é chamado de micelial para a forma esporulada, e aí você tem a ocorrência da doença, ou quando o animal tem acesso a essa área, e aí eu digo principalmente o gato, por quê? Porque o gato ele tem o hábito de arranhar a árvore, de cavar o solo, e aí com isso ele fica com esse fungo nas unhas, né? E aí ele mesmo pode se auto-inocular e manifestar a doença. Ou na briga com outro animal pode ocorrer essa inoculação, ou no caso com contato com os humanos. Natália, como é que a gente sabe que o gatinho está contaminado? Que sinais ele dá? Quais são os sintomas que essa doença produz? Bom, a partir do momento que o animal ele está com a doença, ele começa apresentando um nódulozinho no local onde ocorreu a inoculação. Esse nódulo, ele tende a ulcerar, abre uma ferida. E essa ferida, né, o que é muito comum a gente, no relato de tutores, né, quando esses casos chegam? Olha, é uma feridinha que surgiu, né, depois de uma briga, ele voltou para casa com essa feridinha e ela não cicatriza, não responde a tratamento com antibiótico, com pomada, e ela só vai aumentando, né? Esse animal ele começa a apresentar então feridas por diversas áreas do corpo, né? Normalmente os primeiros locais onde surge é no plano nasal, em ponta de orelha, ao redor dos olhos, membros. Então é onde surge as primeiras feridinhas, né? Muitos animais também podem evoluir para uma forma sistêmica e apresentar, então, um estado de caquexia, apresenta sinais respiratórios. Então, é O uma que é estado de doença caquexia? muito magro. Sabe aquele gato que está muito magro, que perdeu toda aquela massa muscular? Então, em casos mais graves, onde você já tem a doença disseminada, normalmente os animais eles se apresentam dessa forma, uma forma muito feia de se ver, de se acompanhar, com grande dificuldade respiratória. E como é que trata isso, Natália? A gente percebeu que o gatinho começou a apresentar essas lesões. O que é que a gente faz?
O ideal é verificar, assim, do início, porque o tratamento vai depender do diagnóstico e do início desse tratamento para você ver a resposta, né, desse animal ter a cura realmente. Quando ele já está num estado muito avançado e você institui o tratamento, a chance de ter uma resposta, ela diminui, né? Então, surgiu uma feridinha que pode ser suspeita, o ideal é entrar em contato com a unidade de zoonoses para proceder com o diagnóstico. Algumas clínicas realizam também, né, através de biópsia, ou a citologia acaba fazendo também o diagnóstico na clínica. Então, a partir do momento que se tem esse diagnóstico de esporotricose, é iniciar com antifúngico, né? E o ideal é não deixar, né, os gatinhos terem acesso à rua. Essa é a principal forma de evitar o que ocorra essa infecção, tanto para eles quanto para nós também. Porque ele vai trazer, e aí eu corro riscos sérios de ser contaminada. Para eu ser contaminada, ele tem que necessariamente me arranhar, me morder, ou só o fato de nós habitarmos o mesmo ambiente eu já corro riscos? Necessita, sim. O fungo, ele precisa ser inoculado na pele, tá? Então, precisa dessa arranhadura, da mordedura, ou se você tiver, por exemplo, uma lesão aberta e entrar em contato com esse machucado do gatinho. Então, você pode ter esse tipo também de transmissão. E é uma doença que evolui rapidamente, doutora Natália, ou seja, se eu não acudir a feridinha, logo ela já vai se transformar nessas lesões horrorosas Sim, que a gente viu aí nas sim, sim. imagens? Evolui rápido, sim. Tá? A partir do momento que verificou aquela feridinha, dentro mais ou menos de 3 semanas, já vai tendo uma evolução desse quadro. Né? O E quanto o antes de diagnosticar, mais rápido consegue resolver. Mas sim, é sim, uma doença que tem cura, uma vez tem. iniciado o tratamento precoce e feito direitinho, o animalzinho pode ter a saúde restabelecida, pode se curar. Sim, pode ter sim. O que pode acontecer, alguns animais terem a imunidade comprometida, né? Então, por exemplo, no caso de animais que são FIV positivo, e ter uma resposta menos adequada a esse tratamento, ou demorar muito para responder esse tratamento, tá? E aí Ou ele futuramente, pode morrer. pode. Em felinos é muito grave e a gente verifica que muitos animais que chegam, né, principalmente são animais de rua, né, que já chegam num estado mais avançado, dificilmente responde ao tratamento, mas pelo tempo de evolução que se tem do quadro. O PET, então, não resistiu, não conseguimos tratá-lo a tempo, doutora Natália, e ele morre. E aí, qual que é o procedimento mais adequado com relação a esse corpinho que ficou, que está contaminado? Não posso enterrar. De forma alguma. É extremamente importante que o animal, uma vez que seja diagnosticado com esporotricose, que ele seja encaminhado para incinerar. Aqui na unidade nós recebemos, né, os animaizinhos da população, então é importante que dê o destino, né, algumas clínicas, penso que oferece também esse serviço, né, e dá essa destinação. É importante que ele seja incinerado, porque uma vez que esse animal contaminado seja enterrado, essa contaminação do solo vai aumentar mais, e outros animais que tenham acesso a esse local também podem se infectar. Então é importante Entendi. dar a destinação adequada. Doutora Natália, nos humanos, é assim também, tão rápido e tão letal? Não, em humanos você não tem uma letalidade assim como nos felinos, né? É uma doença que ela causa uma ferida bem feia também em humanos, mas tende a ser localizada. Você pode ter uma forma que é chamada de linfocutânea. É quando você tem o local da inoculação, você vai ter aquela feridinha que vai ulcerar, e esse fungo ele pode também acometer o sistema linfático e você ter feridas formando, que é chamado de rosário, são feridas nos pontos que seguem o sistema linfático. Pacientes, né, com HIV positivo, transplantados, né, que sejam imunodeprimidos, podem ter um acometimento mais grave, né, mas são situações mais raras. Muito obrigada, doutora Natália, por sua presença e participação no Simples Assim, por passar essas orientações para a gente. Foi muito importante, viu? Eu que agradeço.
E aí, se aqui em casa a Capitu já tem acesso à rua restrito, agora é lockdown total na vida dessa bichinha, porque não deixa mais sair para rua de jeito nenhum. Um abraço. Obrigada, tchau, tchau, abração. Uma coisa importante que a Natália mandou pra gente, depois que a gente tinha terminado de gravar este quadro do Simples Assim, é que é muito importante que você, que tem um gatinho que foi diagnosticado com esporotricose, separe-o de outros animais que possam ter na casa, para que você evite aí o contágio entre eles. Quando você for manusear o cãozinho, o gatinho, aliás, quando você for passar o remedinho, dar banho, fazer asepsia, use luvas, porque você também pode se contaminar. Se você tem algum sintoma da doença, procure o posto de saúde mais perto da sua casa e nunca, jamais, em tempo algum, abandone o seu gatinho sem atendimento. Simples assim.